Boa noite, Radical. Que a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Bom, como a gente passou aqui, meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafilski. Então, se você quiser falar mal, pode falar, Rafilski ou Rafael, não tem problema não. Quiser orar por mim? Fala, Rafael, Rafilski também, tá show de bola. Eu queria convidar você para um tempo de oração, eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos para nos ajudar, para juntos a gente estar concentrado nesse momento aqui, certo? Senhor Jesus, nós somos gratos por mais um dia de vida, te agradecemos porque a tua palavra, que é viva e eficaz, diz que as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a gente não paga pelo ar que a gente respira, pelo nosso coração que bate constantemente. Não chega conta na nossa casa, Senhor, porque a gente precisa pagar por tudo isso que o Senhor tem nos dado de graça, nos ajuda a aproveitar essa vida da melhor maneira e hoje nos ajuda mais uma vez a sermos ensinados pela Tua presença, pela Tua palavra, que essa noite continue sendo uma noite especial. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, nesse lugar. Nós te pedimos uma bênção bem especial diante da vida de cada adolescente aqui, Senhor. Se porventura alguém veio desanimado, alguém veio aflito, muito preocupado, em nome de Jesus, ajuda que cada coração, Senhor, possa mais uma vez descansar em Ti, como nós cantamos e louvamos. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Gente, eu quero bater um papo com você hoje, continuar essa série tão especial, tão maravilhosa, que a gente tem feito aos domingos, mas quero continuar aqui falando sobre uma personagem desse filme que para mim é tão sensacional. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, deve ter assistido, então vou perguntar quem não assistiu ao Divertidamente 2. Quem não viu o filme? Olha, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5 milhões de pessoas desse lado. Tem umas 4 pessoas aqui desse lado que não assistiram. Esse filme é muito massa, fica a dica, não deixe de assistir. E aqui, nessa imagem, a gente tem esse personagem aí robusto, o maiorzão deles, que é a... Quem? Pode ser mais forte, a vergonha. E ali em cima, sobre os ombros da vergonha, aqui nesse lado direito da vergonha, ali com os dentinhos ali à mostra, com óculos bem grande, quem é ali de azul? De azul não, porque é a roupa dela, mas ela é azul, certo? Ali ao lado da tristeza a gente tem a alegria. Ali do outro lado no ombro nós temos quem? Quem? Medo. Fora eu, alguém já sentiu medo? Alguém tem medo de barata aqui? Não precisa revelar seus medos. Alguém tem medo de sapo? Aí você fica olhando para a pessoa, eu vou dar um sapo para ela de aniversário, que ela não faça isso não. Viu? Mas ali, embaixo do medo, ali mais ou menos temos uma pessoa ali na cor verde com a língua para fora. Quem é? Nojinho. Mas do outro lado nós temos ali alguém furioso. Que é quem? A raiva. E ali ao lado do nojinho nós temos quem? Com aquele penteado interessante? Quem? A inveja, nós temos a inveja ali. E protagonizando a noite também, talvez protagonizando Divertidamente 2, nós vamos conversar sobre ela, a ansiedade. E o tio Rafilski, que não está aqui hoje como uma pessoa, um profissional que lida ou trata da saúde mental, mas eu estou aqui como um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, no processo contínuo de restauração, que vai comunicar algumas coisas com vocês. Inclusive, sou alguém que de vez em quando eu tenho uns momentos assim ansiosos que são muito desafiadores, e eu quero conversar com você hoje a respeito da ansiedade, divertidamente, e de Jesus. Vocês sabem que a ansiedade, num determinado momento do filme, a ansiedade começa a protagonizar ou a comandar a vida da Riley. E alguns sentimentos ou emoções são eliminados ou são ali levados, deslocados para um outro lugar. E a ansiedade começa a tomar o quê? O controle da vida da Riley. E é por isso que nós vamos falar
sobre isso a partir de uma frase que eu queria ler com vocês, que está no próximo slide. Eu decreto que vai aparecer um slide agora, que a vergonha vai sair daí. Calma, isso é calma, é? É calma, tá aí, ó. Vamos lá, fala essa frase comigo. No que eu não alcanço, eu descanso. No que eu não alcanço, eu descanso. Rapidinho, só para nós. Você consegue controlar a vida das pessoas perto de você? Não. Você consegue controlar o que as pessoas vão achar de você? Aí o que é que a gente faz quando a gente acha que a gente pode controlar? A gente vai querer vestir o que a gente acha que todo mundo gosta. A gente vai querer falar o que acha que todo mundo gosta. A gente talvez vai querer se posicionar ou se movimentar de uma maneira que todo mundo gosta, a fim de agradar as pessoas, achando que se a gente agradar, a gente vai controlar o que as pessoas acham da gente. Se nós vamos ser pessoas legais, pessoas gentis, ou se nós vamos continuar nesse personagem que de alguma maneira as pessoas conseguem ter alguma ideia e elas não vão nos cancelar. Mas o que eu quero dizer para você? Naquilo que você não alcança, você precisa, e eu preciso também todos os dias, descansar. Mas a gente vive um período muito difícil da nossa época, porque nós vivemos um tempo considerado como sendo uma era de infoxicação. Alguém aqui já ouviu a palavra intoxicação? Na intoxicação você ficou intoxicado porque você comeu algo e aquilo te intoxicou, algo que você colocou para dentro. Mas o que é a era da infoxicação? Criado pelo físico espanhol Alfonso Cornelá em 1996, o termo infoxicação é o resultado da soma das palavras informação e intoxicação. Ela corresponde ao excesso de conteúdos que recebemos diariamente e não conseguimos absorver, causando dispersão, estresse e ansiedade. Nós estamos adoecendo, não só pelo que nós comemos, mas nós estamos adoecendo devido à quantidade de informações que nós temos. É tanta informação que nós não conseguimos processar. Nós precisamos lembrar que Jesus caminhava. Nós não fomos chamados para ser a geração que vive correndo, que vive apressada, porque isso também nos adoece. Olha só o que Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo, baseado na vida de Jesus, na obra do nosso Salvador Jesus, ele diz para a igreja lá em Filipe, através do que ele trata, e já chama naquela época, traz atenção para a questão daquilo que habita no nosso coração. Filipenses 4:6 diz o quê? Não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Quando eu e você estamos inquietos, como é que nós resolvemos a nossa inquietação? Com o celular aí que você está na mão agora? A gente tenta resolver a nossa inquietação comendo. Muitas vezes você resolve a sua inquietação dormindo. Você resolve a sua inquietação muitas vezes procurando uma coisa que acalme. Não. É talvez procurando uma coisa que também vai gerar uma velocidade para você. Por quê? Porque a inquietação muitas vezes ela se alimenta do que hoje em dia já está muito mais popularizado, né? Você conhece esse nome, que é a dopamina. A dopamina é uma substância que nos dá uma sensação de recompensa. Então, o que é que nos gera recompensa? Comida. O celular, visto constantes vezes, nos traz essa sensação que o nosso cérebro se alimentou. Mas quanto mais de dopamina a gente fica dependente, não tem essa dopamina regulada, mais a gente vai se tornar faminto por sensações. Ou seja, a gente está aprendendo a não processar informação, só a ver informação. Você passa o celular, o TikTok toda hora, o Instagram toda hora. Quem aqui de vocês
Tem perfil no Instagram para a gente orar, botar a mão na tua cabeça para Deus desativar agora a tua conta? Quem é que tem aqui? Estou brincando. Mas tem uma maioria aqui que tem, não é verdade? Muita gente tem um perfil do Instagram. Cuidado, o Instagram pode ser legal, mas ele pode ser um veneno para nós. Jesus nos ensina que o nosso coração, gente, a nossa mente é como um solo que recebe sementes. E um texto específico das Escrituras, nós somos ajudados a compreender o porquê que o nosso coração se distrai com o excesso de tanta informação. Jesus conta uma parábola conhecida como a parábola do semeador, que diz assim, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira-mar. Uma multidão tão grande se reuniu ao seu redor, que ele entrou em um barco e se sentou, enquanto a multidão se aglomerava na praia. Jesus falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde? À beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu aonde? Em o que, gente? Em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto começa dizendo, através do próprio Jesus, que a primeira semente caiu à beira do caminho. A beira do caminho, gente, é um local de passagem. E um local de passagem é um local que é constantemente pisado. E ele compara o nosso coração a esse solo. E eu te pergunto, quem tem pisado no seu coração? Quem perpassa pelo seu coração? Quem ocupa espaço na sua mente e que você deixa? Quem é que passa pela sua vida e acaba sendo gerado vida no seu pensamento através daquilo que você vê? Nosso coração é um local de passagem, percebe? Muitas vezes você fica preocupado com pessoas, querendo resolver problemas de pessoas e problemas que não são seus. Talvez você está ansioso e inquieto, porque está chegando o final do ano, você já sabe que você vai ficar de recuperação, mas aqui em nome de Jesus, ninguém vai ficar de recuperação aqui, que está no Radical hoje. Vou falar com Deus hoje, viu? Vou falar com Deus hoje em oração a respeito da vida de vocês, para vocês não ficarem em recuperação. Mas quem é que ocupa o lugar do coração de vocês? O coração de vocês é um local de passagem. E Jesus está nos ensinando que a beira do caminho é um local onde as pessoas pisam, gente. Muitas vezes o meu pensamento e o meu coração é pisado. A gente está preocupado. E a gente vai acumulando certos lixos, a gente vai acumulando preocupações, porque o nosso coração é um local de passagem. O nosso coração é um local de passagem de pisadas. E mais uma vez eu te pergunto, quem é que tem pisado? Quem é que tem passado pelo seu coração? Olha só um dado a respeito de como a ansiedade é uma realidade na nossa sociedade. O Estadão divulgou aí, em 2019, no próximo slide, por gentileza, a respeito do que o Brasil é em relação à ansiedade no mundo. Vamos ler a notícia. O Brasil é o quê? É o país mais ansioso do mundo. A gente não está falando das pessoas que têm ansiedade. A gente está falando específico, não é só da reação natural que a ansiedade é comum a todos nós, mas a gente está falando do transtorno. Em 2019, eram quase 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. A nível de transtorno, a ansiedade precisa quase que de maneira total de uma tratativa medicamentosa. Nós vamos começar a depender
de fármacos, de substâncias químicas para a gente regular e controlar as nossas emoções. Olha só como nós estamos lidando com a ansiedade que no Divertidamente a Riley teve 13 anos de sentimentos e emoções que formaram a Riley e trouxeram para ela convicção. Lembra daquela parte do filme? Onde as convicções, de repente, elas foram desafiadas porque a ansiedade chegou e quis tomar o controle. E aí a Riley, que tinha algumas amigas, ela começou mudando as convicções por causa da ansiedade. A ansiedade começou a propor para a Riley outras verdades, outras coisas. E a Riley começou aos pouquinhos a ir mudando, porque chegou aquela fase que começa com pu e termina com verdade. Como é o nome? Vocês são inteligentes demais. Chegou a fase da puberdade. Existem algumas almas cebosas, algumas almas caridosas, generosas, que não sabem o que é a pupu. O que é a pupu? A pupu traz uma série de transformações emocionais, biológicas. De repente você nunca teve, você nunca viu, você olhava para o espelho e falava assim, que cara lisinha. De repente apareceu 3 pelinhos de um lado, 3 pelinhos aqui do outro do bigode. E aí, vixe, rapaz, o bigode. E aí alguns meninos, não são todos, creio eu que nenhum dos que estão aqui, tá bom? Na pupu ele acha que 3 fiapinhos aqui já é um bigode de respeito. De cada macho, o que é que ele faz? Pega ali do papai o famoso prestobarba e faz o quê? A pupu também gera coisas diferentes do tipo, de repente sua cara estava lisinha, você acorda do mesmo jeito, dorme do mesmo jeito, só o cabelo que dá uma mudada, né? Mas o rosto está ali, você não tem olheira, de repente a pupu faz aparecer o quê? Algumas espinhas, como se não bastasse os espinhos da nossa vida, os espinhos que um torcedor do Ceará passa, como se não bastasse os espinhos e lutas que um torcedor do Vozão passa. Aí apareceu 3 bolinhas aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Quando apareceu as espinhas em mim primeira vez, eu falei, rapaz, o que é isso aqui? Na minha cabeça era tão grande, rapaz, isso aqui parece uma pizza calabresa. Aí eu olhando assim, aquele negócio, meu Deus, aí estourei a espinha. A pupu vai trazer transformações no nosso corpo. E a Riley estava lidando agora com transformações onde muitas emoções chegaram. E aí chega a ansiedade, dizendo coisas para a Riley. Eu queria perguntar para você, jovem, garoto, garota, inteligente de 2024. Quem aqui sabe me dizer o que é uma ansiedade? Lógico, guardado as devidas proporções. Só uma ideia que você tenha. De manhã uma pessoa falou, não foi, Guigui? O Levi falou de manhã, ó. Tu pode falar no microfone o que é ansiedade? Tu pode falar, eu vou segurar o microfone e tu vai falar, pode ser? Um palpite, pronto. Aí eu vou te falar e tu fala o que é, eu vou segurar o microfone e tu fala. Habla, speak, talk. Viu? Beleza? Ok? Tranquilo? De maneira bem resumida, a ansiedade é uma expectativa muito alta. Peraí, rapidinho, como é teu nome? Pode me chamar de Bosco. Bosco, peraí, Bosco. Gente, só fazer um silêncio aí por gentileza. Beleza? Silêncio por gentileza, beleza? Show? Vamos ouvir o Bosco. Quando o pessoal fizer silêncio, aí eu pergunto, Bosquinho, vai, peraí. Reformulando um pouquinho a frase, uma expectativa muito alta que você espera que seja correspondida exatamente da maneira que você quer. Só que quando não acaba sendo, você acaba se sentindo bastante mal. Meu amigo, eu queria pedir nada mais, nada menos do que um salve de palmas para o meu amigo Bosco.
pedindo generosamente, caridosamente, o silêncio de vocês mais uma vez. A ansiedade, ela cria na nossa mente algumas proposições. Lembra que a ansiedade começou a querer responder coisas antes do tempo para Riley que não estavam acontecendo? Se eu for muito boa no hóquei, eu vou ter amizades. As pessoas não vão me abandonar. Se eu for muito boa, as pessoas não vão falar mal de mim. A ansiedade faz isso. A ansiedade, como o Bosco falou, faz com que eu e você criemos uma expectativa de futuro, num futuro que não existe. Mas a gente começa a querer controlar o quê? O futuro antes do tempo. Imagina só, quem aqui gosta de fruta, come fruta, verdura. Quem não gosta, levanta a mão para eu orar por ti, para nós expulsar esse espírito em nome de Jesus. Mas essa frutinha que você come, madurinha, uma maçã vermelhinha, você está comendo porque chegou o tempo exato no qual essa maçã ela foi colhida. Assim como tudo na vida, as coisas têm um tempo determinado, como Salomão fala em Eclesiastes. A ansiedade nos faz querer colher frutos antes do tempo. Nos faz tirar do pé frutos que ainda não estão maduros. E assim também é a nossa vida. E é importante, gente, ressaltar, uma vez que o Brasil é esse país onde nós temos 9,3% da população que estão com o transtorno de ansiedade. Inclusive eu queria colocar a foto do grupo que eu participei, ó. Primeira viagem do grupo de terapia Vencendo a Ansiedade, olha aí. O avião nem chegou, já está todo mundo lá na porta. Já está todo mundo esperando o avião chegar. Quem é assim apressado? Vocês não são apressadinhos assim para ir para a aula, né? Sabe por que vocês não são assim para ir para a aula? Porque a sala de aula confronta a nossa carne. A sala de aula confronta a nossa mente e o nosso coração. Ei, mas para comer uma guloseimazinha, um açúcar, não é ligeiro, não é fácil? A carne gosta, viu? Tu acorda com vontade de ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque ler a Bíblia confronta a nossa carne. Gastar tempo com Deus, gente, é gastar tempo com a transformação. E mudança, gente, não é fácil. A transformação que as Escrituras promovem para a gente, exigem de nós paciência. Talvez você está lendo a Bíblia, o que é que acontece? Lê uma palavra, lê outra, na terceira já pega o celular. Lembra, nós estamos adoecendo devido à distração, ao excesso de informação. Você e eu não conseguimos mais nos concentrar. E o que é que nós precisamos entender aqui também sobre a ansiedade? E eu preciso deixar claro aqui, gente, é que é importante compreender que a ansiedade, gente, ela é natural, como uma reação adaptativa. Você vai receber o boletim. Quem aqui, quando vai receber o boletim, uma nota, fica meio preocupado? Quem joga futebol, fora o meu amigo Gui aqui, que vai bater um pênalti, fica preocupado na hora de bater o pênalti? Não é verdade? Você vai ir para o interclasse da escola. Quem ama o interclasse? É muito massa o interclasse. Tem gente que não gosta, não tem problema não, é assim mesmo. Um dia Jesus vai te curar. Mas você ama o interclasse. Aí chegou na final do interclasse, você está lá ansioso. Não come, não dorme, não toma banho. Não é verdade? Tu já não toma banho às vezes, né? Mas eu quero convocar você para compreender, gente. Enquanto reação adaptativa, gente, a ansiedade, ela é normal. Todos nós ficamos ansiosos e o nosso corpo reage às situações da vida, sim. É normal enquanto reação adaptativa. É uma emoção natural antes de fazer um exame, uma cirurgia, bater um pênalti, uma conversa difícil. Não é contar a verdade para o pai. Eu detestava contar a verdade para minha mãe. Mentir a semana todinha. Quando era sábado, minha mãe me chamava para os cantos
Ei, bichinho, vem aqui. Aí ela dava assim umas lapadinhas assim na mesa, ó. Me diga aqui, eu já me tremendo todinho. Você fica ansioso quando você tem que lidar com situações difíceis, não é verdade? Mas é importante ressaltar também a ansiedade enquanto transtorno. Nós, independente da fase de vida, estamos tendo a ansiedade como um desafio. E aí já é um outro nível, já é um problema médico, psicológico, que demanda tratamento. O tio Rafilski, é pecado ir para o psicólogo? Não é pecado. É pecado ter que tomar medicamento por conta da ansiedade? Não é pecado, gente. E esse problema ele é tão sério, aflige os nossos dias, e nós precisamos de vulnerabilidade, verdade, é por isso que existe o Celebrando a Restauração, dia de segunda-feira. Não deixe de instigar quem está do seu lado, para praticar a vulnerabilidade é importante para que eu e você, a gente consiga manejar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não é verdade? Mas também existe aquilo que biblicamente eu quero falar com você, a ansiedade como estilo de vida ansioso que Jesus vai nos ensinar. Mas o estilo de vida ansioso, gente, é uma estrada, é um caminho para que essa ansiedade se transforme num transtorno. E Jesus está dizendo assim, ó, fica ligado em como você cuida desse isolamento que você gosta, fica ligado em como você trata o seu celular, fica ligado nesse pensamento que não para. Gente, se tem uma coisa que eu sou profissional é em pensar. Eu penso demais. Cara, eu penso muito. E sabe como é que eu resolvo um pensamento? Pensando. É forte. Eu fico pensando toda hora, galera. Quando eu vou orar, os pensamentos começam a se distrair. Quem ora aqui antes de dormir? Mó galera, né? Cuidado. Orar antes de dormir pode ser você dando o pior para Deus. Você está cansado, já está desorientado, você já acumulou várias micro frustrações no seu dia. Ah, já estou em casa, nem tomou banho, tu está lá requenguela, pôde. Ah, já estou em casa, vou orar, só tem isso para fazer agora, né? Porque se tu tivesse outra opção, tu ia fazer outra coisa. Mas quando tu vai orar, tu está orando porque tu quer mostrar para Deus que tu queria ter um tempo com Ele? Ou tu está orando lá porque realmente só tinha isso para fazer? Aí a gente vira religioso de carteirinha. É seguidor de Jesus só na aparência, mas não na essência. Aí eu vou citar um exemplo, certo? Só um exemplo. Porque aqui, em nome de Jesus, vocês só vão namorar com lá para 20 e tantos anos de idade, não é não? Amém? Olha aí, amém. Eu vi um amém, glória a Deus. Mas vamos supor, a vida consiste às vezes em entrar em bolhas. Muitas vezes você está lá, ai tio, eu estou gostando do meninozinho lá da minha escola, tio, o meninozinho, ele é baterista da igreja dele, tio, é filho do... Não, ei... Percebe que quando você tem um afeto por alguém, você pensa poucas vezes ou muitas vezes? Eu vou perguntar de novo, vocês aí que estão aí. Quando você está meio assim, tendo sentimento por alguém, você pensa nessa pessoa poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Eu vi gente chorando agora, falando muitas vezes. Percebe? Agora me diga uma coisa, quando você pensa muitas vezes é porque aquilo está ocupando muito espaço no seu coração e na sua mente. Percebe? Muitas vezes quando nós vamos orar, nós vivemos muitas micro frustrações no nosso dia e entregamos para Deus porque parece que é o último rolê do dia e só tem isso para fazer. E não é uma oração que é fruto da nossa essência do relacionamento com Jesus. Então cuidado, não faça como eu não. Começa a orar de noite, Jesus, obrigado por esse dia, Jesus. Estou cansado, Jesus. Obrigado por esse dia que o Senhor me usou, Senhor. Eu estava ali evangelizando, Senhor. E abençoa o Palmeiras, Jesus. Em nome de Jesus, que esse ano, Senhor, o Palmeiras chegue campeão, Senhor. Derruba os inimigos, o Botafogo, Flamengo. Você começa orando por uma coisa, já já tua mente se distrai. Quem aqui nesse momento está distraído? Quem aqui está com o celular na mão?
A qualquer momento aqui, ó, ligado aqui querendo saber outra coisa, pensando 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente não adoece desse jeito? Com a nossa mente dividida toda hora. Então, no lugar de Jesus ser o centro da nossa vida, para que a ansiedade não nos tome, a gente acaba achando que Jesus é só uma pílulazinha que a gente toma no domingo, e entrega a vida a Jesus no domingo. Aí quando é segunda-feira, como é teu nome, amiga? Beatriz. Você gostaria de ganhar esse celular de presente? Esse celular aqui de presente de aniversário, você gostaria? Não. É crente, salve de palmas. Disse que não. Queria ganhar não, a Beatriz. Ela já tem um dela. Mas vamos supor que eu dei o presente, ó, para Beatriz. Segura aí, Beatriz. É assim minha vida com Jesus, ó. Domingo, ó. Tô lá no Radical. Lelecão, pode crer, tô aqui no Radical. Aí quando é segunda-feira, peraí, Jesus, me dá aqui de volta. Você entregou sua vida para Jesus ou emprestou? Quem pega as coisas de volta é quem empresta ou quem oferta? Quem empresta. Entregou a vida para Jesus, irmão. Então tenho que ofertar todo dia minha vida para Ele. Meus pensamentos, minhas ações. Então nós somos levados, gente, a compreender que nesse tempo, eu e você estamos vivendo, não é só uma historinha como no Divertidamente, não. É uma guerra. É uma guerra das informações. Onde eu e você, gente, estamos sobrecarregados toda hora. Enquanto você dormiu e acordou, aquela sua amiga que tinha dado tudo errado na vida dela, ela reprovou de ano. Aquela sua amiga terminou o namoro. De repente você abre o Instagram dela, ela está passando as férias em Portugal, na Europa. Começou a namorar outro rapaz, aí tu assim crente, se guardando, né? Aí tu fala assim, rapaz, olha, nem morreu ela. Ela nem morreu, ela. Ela nem morreu, olha aí, fazendo as coisas erradas aí, Deus. Olha aí ela aí, Deus. Fazendo, ei, conversa aí, menina, ei, vocês, ó, ei. Ei, Deus, ela nem morreu. Fazendo as coisas tudo errado, olha aí, Deus, pecando e eu. E aí, se você estiver vivendo o que a Riley viveu na puberdade, a ansiedade começa a tomar conta, e aí a gente fica assim, será que se eu caminhar com Jesus, vai dar tudo certo mesmo? Mas se eu me desviar um pouquinho, será que ainda vai dar certo? Será que se eu ler a Bíblia mais vezes, aí quando você começa a fazer essas perguntas, você já está dominado pela ansiedade? Questionar a Deus, gente, presta atenção. Jesus não fica impressionado com o seu questionamento, porque Ele sabe de tudo, viu? Ele sabe de tudo. Sabe o que é que talvez Jesus ache interessante? Mais do que você questionar a Deus, é você não ser honesto. Lucas 18 fala da oração de um fariseu e de um publicano. O fariseu ora assim, obrigado Deus, que eu não sou como essa pessoa aqui, eu oro 3 vezes ao dia, eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos. Aí tem a oração do publicano, que ele diz que ele não tem coragem nem de olhar para cima, e ele diz, eu sou um miserável, um pobre pecador. Sabe qual é a oração que a palavra de Deus fala, que chega justificada ao coração de Deus? É a oração do publicano, é a oração de quem é íntegro. Integridade não é ser perfeito, integridade é se ofertar por completo. E quando você se oferta por completo, você conta a história toda para Deus, não é verdade? Eu não sei se alguém aqui é parecido comigo, que quando vai confessar o pecado para alguém, o pecado é deste tamanho, quer que eu faço? Eu corto aqui, ó, corto aqui, aí eu conto esse pedacinho aqui do pecado. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Meus queridos e amados adolescentes, nós precisamos confiar mais no amor de Deus e temer mais a ira de Deus. Parece que nós não confessamos porque nós não confiamos no amor perdoador de Deus. E sabe o que é que a gente faz com a ira de Deus? A gente não está nem aí para ela.
Porque a gente sabe que se a gente errar agora, a gente vai poder errar depois e depois e depois. E a gente acha que quando a gente erra e não acontece nada, é porque Deus está achando legal. Isso é um engano. O engano, e é assim que o diabo, gente, tem trabalhado nesses tempos. E é por isso que nós precisamos encarar que a guerra contra a nossa mente, ela está acontecendo. E sabe como é que o diabo está trabalhando? Sabe como é? É com tridente. É todo de vermelho, com chifre. Não. Ele trabalha confundindo a nossa mente, distraindo você. Ele confunde toda hora, nos tornando seres submissos às interrogações da nossa vida. Nós estamos sobrecarregados de pensamentos, somos hiperestimulados a questionar, descartar, não se contentar, não descansar e sempre acelerar. Jesus caminhava. Não podemos ser a geração que vive acelerada. Vivendo acelerado, dá para desfrutar da presença de Jesus? Sim ou não? Perceba, de novo o exemplo. Quando o nenenzinho está assim, gostando de alguém, percebe que você quer eternizar o tempo? Você quer parar o tempo? Ai, como eu gostaria de estar perto dessa pessoa o dia inteiro. Gostaria de ficar perto dessa pessoa todos os dias da minha vida, eternamente, eterno amor, te amo, amor. Percebe que quando nós pausamos, nós eternizamos momentos? Gente, Jesus orava sim ou não? Jesus se retirou para orar sim ou não? E a gente faz o quê quando a gente está aflito? A gente quer correr. A gente quer fugir. A gente quer que a galera invente logo alguma programação para a gente entrar nela e deixar que alguém faça o trabalho que a gente tem que fazer em resposta ao nosso Senhor. Nós precisamos superar essa mentalidade, porque o príncipe desse mundo, gente, chamado Satanás, ele tem nos influenciado a permanecer em quê? Em constante o quê? Olha aqui. Em constante distração. A ansiedade que pegou a Riley durante o momento de transição de vida dela é a mesma ansiedade que está querendo nos dominar e nos distrair. Você sabia disso? A gente está tão distraído aqui muitas vezes, a gente está distraído em casa, na escola. Quando eu chego lá, na escola segunda-feira, tem um grupo de meninas que elas querem que eu espere, porque antes de começar a aula, elas querem atualizar a vida delas. Aí fica ali, peraí tio, peraí, nós estamos só conversando negócio aqui. Vocês estão rindo porque você faz isso também? É isso mesmo, né, gente? Segunda-feira, vamos conversar do acumulado do final de semana. Aí a gente fica lá conversando, primeira aula. Aí a gente ainda está conversando, depois te conto. Aí começa a aula aqui. No intervalo eu vou te dizer. Aí o professor lá já doido. E você lá, kkkkkkkkkkkk. Isso não é errado não, gente. Num certo sentido, isso é até saudável. Mas toda essa fala é porque nós precisamos ficar ligados com a distração. Nós precisamos ficar ligados porque Deus usa certos equipamentos para trabalhar o nosso coração. O nosso Deus, Ele ensina a gente a obedecer a Ele, sim ou não? E a gente tem que obedecer aos nossos pais? Você pode até achar ruim, mas não se esqueça que obediência aos pais é ferramenta de Deus, cara, para que você possa crescer. A gente cresce nos momentos de dificuldade. Ninguém cresce só no momento de sombra e água fresca, não. São nos momentos de dificuldade, gente, onde o Senhor vai trabalhar nossa criatividade em buscar soluções. Tu não busca solução quando está com nota baixa? Não é verdade? Primeiro bimestre, 4.
Segundo bimestre, 6. Aí tu tá atribulado. Aí tu vai ter que fazer o que depois? Tirou um 4, tirou um 6, na média é 7. Tu vai ter que estudar um pouquinho, não vai? Aí no instante, tu chega perto daquele amigo lá da tua escola, que tu fica brincando com ele porque ele é nerd. Aí tu faz amizade com ele, tu se torna criativo. Aí tu começa a ir no Google, a aula tem 50 minutos em média. Se você colocar lá, por exemplo, aqui para os mais velhos, Revolução Francesa em 5 minutos no YouTube tem. Em 5 minutos tu aprende. Multiplicação, em 5 minutos tu aprende a multiplicar. Tem gente que, é porque tem gente que tem dificuldade, né, gente, de multiplicar. 6 vezes 8, quanto? 3. Pelo amor, me ajuda. Aí é muito fácil, depois que tu olhou no celular que eu vi, Marquinhos, olha aí, se gabando, tu olhou no celular que eu vi. Mas as distrações têm ocupado, gente, os filhos de Deus, em não se preocupar com o reino, e não se preocupar com o nosso caráter, e não se preocupar com o conhecimento de Deus, e não buscar, olha aqui rapidinho, só um pouquinho, peraí, meu prefeito, peraí, tá bom de conversa, tá bom. A distração tem sido uma arma de Satanás para ocupar os filhos de Deus com aquilo que não gera fruto. Quando a gente se distrai com coisas que não são eternas, C.S. Lewis diz que essas coisas são eternamente inúteis. Tudo aquilo que não é eterno, para o C.S. Lewis, é eternamente inútil. Olha só o que Davi fala no Salmo 94:19. Presta atenção nessa palavra. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Sabe o que é que acontece, gente, nos momentos de angústia? Davi poderia descansar nos atributos de Deus, que ele conhecia o Deus de Israel. Nós precisamos nos achegar à palavra para conhecer atributos poderosos de Deus, para que na simplicidade do dia a dia e na nossa rotina, a gente viva o privilégio de triunfar contra a gente mesmo. A gente é tão tolo sem Jesus que a gente bota o pé para a gente mesmo cair, já percebeu? Quem aqui já pecou premeditado? Você mesmo premeditou, ou você falou assim, rapaz, eu não quero pecar não, aí você foi lá e pecou. Fora eu, tem alguém assim? Você falou assim, hoje eu não vou mentir não, em nome de Jesus, hoje eu não vou mentir, aí você foi lá e mentiu. Percebe? Porque nós, quando não estamos enraizados em Jesus, gente, a tolice nos toma, e nós gostamos de idolatrar a distração. Gente, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ia fazer parte da vida da Riley. Qual a diferença? A ansiedade, ela não pode ser aquela que senta no banco do motorista da nossa vida. Nós vamos ter uma ansiedade, uma dificuldade em descansar normal. Vamos ter essa dificuldade, mas a ansiedade, ela só tem lugar no banco do passageiro. Ela não pode ser o motorista da nossa vida. E vocês viram que as outras emoções começaram a lutar para resgatar a Riley, para resgatar as convicções que ela já tinha. Você tem convicção em Jesus? Quem crê em Jesus? Se amanhã na sua escola alguém perguntar para você, por que é que Jesus teve que morrer para a gente ser salvo? A sua resposta vai demonstrar a sua convicção em Jesus? Vai demonstrar? Você sabe por que é que Jesus teve que vir em carne, morrer por nós, ressuscitar, para que Ele suprisse a ira de Deus, para que agora por expiação nós tivéssemos acesso ao Pai? Você sabe explicar para alguém? Numa era onde as pessoas estão cada vez mais descrentes de Deus, onde as espiritualidades estão misturadas, você sabe responder? Olha só, você tem convicção para dizer que crê em Deus? Eu creio. Tu crê em Deus, eu creio eu. Eu creio eu. Cearense a gente gosta de falar assim, né? Tu crê tu. Aí não, eu creio eu. É legal falar isso. Agora se alguém perguntar assim,
por que tu crê? Entende? O nível de convicção mudou? Não é o nível de convicção para dizer assim, tu me conhece? O Rafios vai dizer, eu conheço. Mas se fizer uma pergunta para ele íntima sobre a minha vida, ele vai responder? Ou seja, ele precisa ter que informação para responder sobre a minha vida? Ele precisa ter intimidade. Salmo 25:14 diz assim o salmista, a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor revela a sua aliança para eles. Salmo 25:14, a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. A ansiedade, ela pode sentar no banco do motorista. Na nossa vida? Não. Quem tem que sentar lá? Jesus. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Olha só o que a ansiedade faz comigo e com você. Ela nos deprime. Entende lá quando a Riley estava ansiosa, a ansiedade estava no controle? Quando a ansiedade estava no controle, entende que ela ficava toda hora procurando uma resposta, uma resposta, uma resposta. Quando a gente está assim, acelerando, o nosso coração fica deprimido. A gente entra num vazio. A gente vem para a igreja, mas segunda-feira a gente está vazio. A gente está angustiado. E o que é que nós precisamos, gente, para lidar com essa ansiedade que tenta nos dominar constantemente? Que revolução nós precisamos ter na nossa vida espiritual para que a ansiedade que quis dominar a Riley não nos domine? E eu quero trazer alguns pontos de vista para você. Nós precisamos de uma revolução espiritual, gente, todos os dias, para a gente aprender a lidar com essa ansiedade. Pode passar o próximo slide. Mateus 6, 26 e 28 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabia, gente, que o Senhor Jesus nos ensina isso, porque Ele nos chamou para a contemplação da presença de Deus? Nós aprendemos a contemplar a presença de Deus na natureza. Nós aprendemos a contemplar a presença do Espírito Santo na nossa vida. De novo, voltando para um exemplo. Quando você está apaixonado, você não se interessa, você não fica com atenção total naquilo, não é verdade? Você pensa, né, mais vezes, se lembra mais vezes, você aproveita o tempo. Com Jesus precisa ser assim também, sabia? A gente tem a oportunidade, entendendo que Deus criou todas as coisas, de admirar os atributos de Deus. Um livro de um cara chamado A.W. Pink, chamado Os Atributos de Deus, fala sobre as qualidades, as potências de Deus. E ele fala que todo crente precisa apreciar os atributos de Deus, contemplar, o adorar. Nós adoramos a Deus muitas vezes nessa vida religiosa, Davi. Porque nós muitas vezes queremos apenas algo em troca. Nós não adoramos a Deus por quem Ele é. Se você não conhece os atributos de Deus, talvez você não conheça quem Ele é. E porque você não conhece quem Deus é, você sempre vai viver distraído. Você não contempla os atributos. Você não compreende a glória de Deus na sua vida. Quando você foi sentar aí nessa cadeira, você por acaso passou 10 minutos apalpando a cadeira para saber se a cadeira estava resistindo a você? Se ela estava boa e quebrada? Você sabia que você andou pela fé hoje, você nem sabia. Você chegou, estava tudo montado. Você confiou que os voluntários, que os profissionais que trabalham no campus montaram a cadeira e que elas estavam boas. Você andou pela fé, você confiou e sentou. Você sabia que para isso acontecer, nesse universo existe lei. E Deus criou tudo com ordem e com lei. Você sabia que ao sentar, nós proclamamos e exaltamos o atributo de Deus, a excelência de todas as coisas, ao Deus nos dá a possibilidade e inteligência de criar essa cadeira aí. Percebe que a gente nem lembra que Deus está em todas as coisas, porque nós vivemos ansiosos e distraídos. A gente não lembra
que no simples ato de tomar uma água, que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para glória de Deus. Num simples beber de água, num simples sentar. Mateus 6, 26 e 28 diz isso. Um outro texto que a gente já falou aqui, Filipenses 4, 8, para você lidar com a ansiedade, para você lidar com essa emoção, muitas vezes tão dominante. Finalmente, irmãos, o que é que a palavrinha ali de amarelo está dizendo? Olha só o que é que Paulo está dizendo. Ele poderia falar muitas coisas. Ele poderia dizer, façam, joguem Free Fire. Ele poderia botar ele não poderia botar muita coisa. Olha só, finalmente, irmãos, qual é a palavra? Gente, percebe? Mateus 6, 22, Jesus diz o que da novela? Da novela. Presta atenção da novela. Se o teu olho é bom, teu corpo todo é bom. Mas se o teu olho é mau, teu corpo inteiro é o quê? Trevas. Gênesis 3:6, começo da história, a Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto que estava no meio do jardim e viu que o fruto era bom e agradável aos olhos. Fora tem uma coisa que você vê no seu dia a dia que é bom e agradável aos olhos, sim ou não? Percebe? Deus nos criou com desejo, mas Deus nos criou com desejo, como o salmista diz, para a gente se deleitar nele. Qual é o problema do pecado? É que o pecado resolve temporariamente a minha fome e a minha sede. Temporariamente. Ele não resolve o meu problema eterno. Por isso que nós somos atraídos constantemente pelo pecado. Mas olha só como Paulo enfatiza isso à igreja de Filipos e diz assim: pensem em tudo que for verdadeiro. Tudo que for digno de respeito. Tudo que for justo. Aí você fala assim, é mais fácil, né? Justo, eu sou justo, eu. Eu sou justo, eu. Vote em mim. Porque eu sou justo. Tudo que for puro. Por que é que Paulo está dizendo para a gente pensar, Mateus, em tudo que for puro? Porque na minha mente tem impureza. Vocês já foram no cinema? Claro. Muitos, né? Viu lá o telão do cinema como é que é? Mas vocês já olharam de onde o filme sai? Todo mundo já viu de onde o filme sai? Ou tu acha que é uma televisão bem grande ali? A negada pensando, fritaram a negada agora. Já viu de onde o filme sai? Tu olha para trás, aí tu vê um projetor, uma luzinha, ó. Uma luzinha, bem pequenininha. É igual a nossa mente. A gente projeta coisas, a gente vira um diretor de cinema na nossa cabeça. Por isso Paulo está dizendo, cuidado com o que você pensa. Salomão falou, Provérbios 4:23, em tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da tua vida. Olha só o perigo da nossa mente. Um cara chamado Sigmund Freud vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação. Antes de você agir, você pensa, você maquina. Paulo vai dizer que esse nosso pensamento, ele é dominado pelo desejo de o quê? Da carne. Por isso que Paulo está dizendo, pensem em tudo que for verdadeiro. E tudo isso, gente, é para que eu e você entendamos que eu e você fomos chamados para estar com Jesus, sentado no banco do motorista da nossa vida. A ansiedade vai chegar, mas Deus está nos convocando a fazer parte de uma geração que sabe descansar, apreciar a sua presença, apreciar as escrituras, descansar na sua voz. Olha só que 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 fala, orai sem cessar. Vamos ler junto? Em tudo? Não está fraco, eu só ouvi a mulherada.
Quero ouvir o macharal. Só o macharal. Orai sem cessar. Em tudo? Não, tá fraco. Meninas, vamos dar umas aulas para os meninos como é que lê direito. Leitura boa, valendo um ponto nesse bimestre. Vou ligar para a escola de você para dar um ponto para vocês. Vamos lá, mulherada. Orai. Volta. É uma torre de Babel? Começou um hebraico falar inglês, um espanhol. Não, gente, começou bonito. Vamos perseverar agora todo mundo junto. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito. Amém, aleluia, olha aí. É a primeira vez que eu estou vendo você bater palma para vocês mesmos, não é para vocês mesmos não, né? Para Jesus. Gente, contra o estilo de vida ansioso, a vida de Jesus mostra, gente, como é que Jesus, sabendo que seria crucificado, como é que Jesus anda em paz. Ei, cara, uma pessoa não gostou do teu óculos, tu tá um mês já dando defeito. Uma pessoa não gostou do teu sapato, tu está preocupado faz 3 anos, macho. Como é que Jesus, que sabia que ia passar pelo que passou, ele conseguiu vencer esse mundo? Paulo está de novo centrado no sangue e no corpo de Cristo, dizendo: orai sem cessar. A gente anda orando. Você pode, diante de um sentar de cadeira. Ai não, tio, eu gosto de orar, é pela comida. Não ora não, a comida já está morta, tu já vai comer. Tu vai... Senhor, ora aqui por esse frango. Oxi, o frango já está... Você tem que orar por gente. Você tem que orar por gratidão. Você tem que orar porque você reconhece toda hora que você é muito forte ou que você é fraco, como Paulo fala. Que você é fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Cadê vocês? O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Não, mas tu quer bater no peito. Igual o fariseu, eu oro 3 vezes por dia. Eu tenho um GR, é o GR dos santarrões. Eu faço parte das programações todas da minha igreja. Aí você vê um cara lá que não conhece Jesus na sua escola, muitas vezes precisando, antes de tudo, de uma aproximação evangelística, antes do evangelismo, uma aproximação evangelística. Aí tu viu o cara lá dizendo que gosta de dorama, aí tu não gosta, foi julgar o cara, que o cara gosta de dorama. Tu acredita? Tu assiste dorama? Sabe por que eu não gosto de dorama? Porque os cabos é tudo igual, os cabos é tudo parecido, eu fico imaginando, sabe? Tu sabe o que é que eu fico imaginando? É o cabo acabar o namoro no dorama. Às vezes do cara tudo é parecido. Como é que o cara se curar? Mas brincadeiras à parte, tu foi julgar o cara. Tô brincando. Tu foi julgar o cara porque o cara gosta de dorama, mano. Teu amigo. Olha, eu queria dizer que a palavra de Deus diz pra gente buscar Deus de dia, de tarde, de noite e não gastar tempo com dorama. Aí tu foi, macho, dar uma de fariseu pro cara. Gostei, o cabo falou assim, eu lá sei que é dorama, o cabo aqui. E eu quero finalizar contigo dizendo o quê? Pode passar o slide para a gente finalizar. Finalizando dizendo, no que você não alcança, aprenda a descansar. A ansiedade quer controlar tudo, mas nós queremos dizer para ela que ela não tem lugar na nossa vida, que ocupe o lugar que só Jesus pode ocupar. No que eu alcanço, eu descanso, pois a pressa é amiga da depressão. Quanto mais você busca, quanto você se faz insaciável, mais próximo da depressão você está. E é inimiga da degustação, do participar e aproveitar a presença de Deus. Fica de pé para a gente orar, nós vamos terminar cantando. E eu quero te convidar nesse momento a se concentrar, deixar um pouco aí as distrações de lado,
terminar esse momento aqui orando ao Senhor. Eu quero te convidar para um tempo de silêncio. Eu queria que a gente voltasse só um slide, por favor. Jesus nos ensina algo muito poderoso. Lucas 22, 44, na versão NVI, diz que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O nosso Senhor orou. O nosso Senhor, na sua maior angústia, ele se colocou submisso ao Pai, orando, sabendo que aquele cálice era o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus, tomado por Jesus, é o cálice que significa que a ira que eu e você merecíamos, ela foi concentrada primeiramente em Satanás, o inimigo das nossas almas. Nós não fomos punidos, Satanás que foi punido. E agora nós temos acesso a entender que o nosso pecado é tão sério que demandou a morte do Filho de Deus, do próprio Deus. E sabe de uma coisa, gente? Nós gastamos essa tarde e noite cantando, louvando ao Senhor e falando sobre ansiedade. Porque a partir do momento que a ansiedade se tornar o meu e o teu ídolo, nós vamos deixar de viver. E a palavra de Deus está nos chamando para a vida. Queria que você baixasse a sua cabeça agora, fechasse os teus olhos. E antes de orar comigo, eu queria fazer um exercício no qual gostaria que você imaginasse um lugar muito bonito e um lugar muito calmo, muito silencioso nesse momento. Queria que você imaginasse que você está passando por um pátio, e nesse pátio existe uma porta, e que você agora, abrindo essa porta, você entra em um lugar onde existem pessoas que amam você. E essas pessoas que amam você, elas conhecem a sua história, elas conhecem os teus erros, elas conhecem o teu passado, elas conhecem os teus dramas, elas conhecem as tuas angústias. Mas nesse lugar todas elas estão reunidas em paz, porque elas estão reunidas no nome de Jesus. E lá nesse lugar Jesus está presente como nosso advogado, nos dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queria que você soubesse que esse lugar que a gente está imaginando, ele é um local que a Bíblia fala que é real. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai amado e Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, nessa tarde e noite mais uma vez, agradecendo pela tua presença nas nossas vidas e te pedindo em nome de Jesus um aprendizado, Senhor, vindo do alto de maneira especial no nosso coração, não só para que a gente viva o hoje, mas para que nesse tempo a gente possa olhar para um futuro, e por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, nós queremos agora lançar todas as nossas ansiedades sobre Ti, Senhor. Nós não sabemos o resultado das coisas, nós não sabemos muitas vezes quem nós seremos, talvez nós temos medo do que podemos nos tornar, mas nós queremos agora, Senhor, Te pedir que o Senhor traga uma porção especial de convicção, de que não existe lugar melhor, Senhor, para descansar senão nos Teus braços. Não existe lugar melhor para descansar senão na verdade da Tua palavra, de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, como Paulo diz, a fim de que nós tivéssemos vida, Senhor, mais uma vez. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, a fim de que diante de cada vida, Senhor, aqui presente nessa tarde e noite, a fim de que diante de cada adolescente aqui, Senhor, nós pudéssemos ter convicção, Senhor, de que tudo que nós precisamos é colocar a nossa vida inteira diante das Tuas mãos, Senhor. Eu Te rogo, Senhor, para que a descrença vá embora,
Eu te rogo, Senhor, para que a dúvida, Senhor, dê lugar à certeza do Evangelho. Eu te rogo, Senhor, para que a tristeza que nos abate, ela seja transformada em convicção, Senhor. Nos ajuda a crer, em nome de Jesus, que o Senhor é tudo que nós precisamos. É assim que eu te oro e te agradeço e celebro cantando essa canção, Senhor, que o Senhor é tudo que nós precisamos.